doutor Guerta, a senhora falou, eu sempre gosto, tem muitas figuras, eu fui começar a dar uma especulada, depois a senhora me entregou todo esse acervo da sua história, do seu currículo, é uma coisa maravilhosa e bonita, e muito grande, valorosa. Mas a gente começa a ver os nomes dos médicos que passaram pelo nosso antigo nosocômio, vamos dizer assim, o nosso Hospital Cruzeiro, desde Arvino Walter Guerta, doutor Romão, a senhora deve ter passado por esses aí todos. Doutor Neumann. Túlio Macedo, Albino Zene, que a senhora citou antes no outro bloco do programa, Ayrton Katsu, o Ralph Klug, doutor Nod, Enéas Pellicetti, o Clóvis Hartendal, esses a gente conheceu praticamente todos, e tantos outros com uma história bonita, né? Como é que era a medicina naquela época, aqui no Hospital Cruzeiro, com esses médicos, que muitos estavam vindo de fora, para começar a sua carreira médica? Eu diria o seguinte, eles faziam milagres, porque naquele tempo era difícil, até para adquirir o material, medicamentos e tudo. E depois havia uma amizade muito grande dentro do hospital. Havia muito humanismo. Nós éramos uma verdadeira família hospitalar, entre o pessoal de serviço, de apoio, médicos, as irmãs. E sempre havia, assim, uma interajuda, né, muito grande. E na época não tinha, quando o Guerta começou os primeiros anos, como eu já citei, peguei o hospital com 3 médicos. Então, no fim, quando a gente já tinha um pouco mais de conhecimento e tudo, para auxiliar uma cirurgia e tudo, não tinha outra. Não tinha, né? Não tinha. O doutor Guerta, ele foi assim, vamos dizer assim, dentre todos os profissionais competentes que tínhamos na época, mas ele foi o cara? Foi. Foi? Foi importante. Foi importante para Rio do Sul. Não quero, assim, desmerecer ninguém, porque todos se esforçaram, conversavam, atendiam, na época chamavam de indigentes. Hoje são o pessoal que é atendido pelo SUS. E a gente marcava para cada médico 5, 7 conforme. Nunca eu recebi uma negativa de um médico dizer não posso atender, não vou atender. Não. E eu sempre dizia, é isto que traz as bênçãos de Deus sobre o hospital, essa ajuda que nunca falte nada. E realmente, olha, eu sou muito grata a tudo aquilo que Deus me deu a graça de fazer e conseguir. E depois também, uma vez por ano, no dia 18 de outubro, é o dia do médico. Sempre as irmãs preparávamos juntas, que eu nunca fiz nada sozinho, nós éramos uma equipe muito boa. Era preparada uma missa bonita para o Dia dos Médicos. E sempre, um ano foi Dom Tito, depois os padres salesianos e assim por diante. E após a Santa Missa havia um jantar de confraternização. Na época a senhora falou, não existia o SUS, evidentemente que não. Não. Mas a classe mais necessitada, os mais pobres, enfim, eram considerados indigentes? Era isso? Eram assim chamados? E na época também havia... assim, o IAPTEC, IAPC, IAPI, depois, os institutos, né? Os institutos. Os institutos. Depois começou, aí quando veio o SUS, melhorou muito. O SUS é um ótimo programa. Muito bom. Ótimo. O problema é que paga pouco, mas ele é um ótimo programa, devia pagar melhor. E o atendimento em Rio do Sul, pelo que eu vejo, conhecimento que eu tenho, no pronto-socorro, tudo muito bem atendido. Mesmo os médicos nos consultórios, a orientação, eu frequento muito a policlínica, eles recebem as orações assim, com todo carinho e bem explicado. E apareceu também nessa carruagem toda de vida, da história da medicina do Rio do Sul e do Alto Vale, os filhos e até netos de médicos que por aqui passaram, e uns já se foram, infelizmente já sumiram. Então nós temos muita gente jovem que são filhos de médicos que estão aí, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante também. E o Rio do Sul está crescendo muito. Nós somos uma referência hoje, né? Sim. Nossa medicina é uma referência, nosso hospital é uma referência. Sim. O Hospital Samaria também é uma referência, porque Muito também, bom. com suas dificuldades, e os colaboradores estão lá e funciona. Funciona. E funciona. Como é que era, dentre esses médicos todos aí, só para lembrar alguns, mas eu lembrei de uma figura que eu sempre achei muito extraordinário, não só como médico, como homem público e espirituoso, brincalhão. Como é que era o Dr. Nod? Um grande profissional, muito preparado, muito competente e
fez muito bem dentro do hospital e ele oferecia uma segurança muito grande no trabalho dele. Ele era espirituoso, brincalhão, daquele jeito como sempre foi o Naldo? Era. Era, né? Fantástico, né? Muito bom de trabalhar com ele. Aliás, eu não tive dificuldade com nenhum dos médicos. Com nenhum dos médicos. Eram verdadeiros amigos. Eu nunca, como já disse, recebi uma negativa quando eu pedisse um favor fora de hora para alguns deles. Acho que o doutor Romão, eu conheci também, tive esse privilégio. Fui paciente do doutor Romão Traucis, que hoje o filho Bruno é médico em Blumenau. Sim. A senhora conheceu desde pequenininho. Conheço. Mas dizem, e eu lembro também quando garoto, que ele era um médico brabo. Não é que ele atendia com estupidez, ele atendia com profissionalismo. Mas era um médico rude. Tratava assim a coisa com muita rigidez, assim. Era muito no seco. É ou não é? Não tinha aquele negócio de enrolar para cá e para lá, não tinha nada Ele disso. era muito seguro no trabalho dele. Trabalho. E gostava das coisas bem feitas. Eu não tive dificuldade de trabalhar Com nenhum ele. deles, né? Não. Ô, estimada irmã Elizabeth Catarina, a senhora que vivenciou essa medicina em Rio do Sul a vida toda, desde o início do nosso cruzeiro e depois com o regional, que nós vamos chegar lá ainda, o cruzeiro na época era uma autarquia municipal, administrada pelo município. Sim. Hoje a gente sente que, isso não é só em Rio do Sul, infelizmente é a nível de Santa Catarina e do Brasil, que a medicina, ou as casas de saúde, ou as secretarias de saúde, ou os hospitais públicos, normalmente são usados muito politicamente. Na época já existia isso também? Infelizmente, alguma coisa acontece. É uma Acontecia. pena. Acontecia. Naquela época também. Olha, o nosso regional, se não fosse a política e tudo, ele, bons anos antes, podia ter entrado em funcionamento. Podia ter iniciado antes o funcionamento, né? Porque a gente percebe que se usa muito como trampolim. São uma escadaria para chegar lá num cargo público de vereador, de prefeito, de deputado, não sei o quê. Isso não quer dizer que são privilégios só do Rio do Sul, só porque existe também agora aí umas tratativas também de ter sido usado. Mas a gente sente que isso é uma cultura, infelizmente, do brasileiro que usa a educação, a saúde, a segurança pública, essa coisa tudo para fazer o trampolim político. E isso não é bom. Não é. Não é. Misturou política com saúde e educação, não é bom. Na época, então, existia já. Já tinha. Já tinha, tá. Estimada irmã Elizabeth, e o nosso hospital regional, que nós vamos ao nosso intervalo, ali a senhora também tem, não um dedo, tem as duas mãos, com muitos colaboradores juntos, com prefeitos como Soldatelli, Nodi, Clóvis Guetta, ex-prefeito Milton, na época administrando com todos os empresários, com a comunidade. A obra começou, parou, reiniciou, levou tantos anos para ser... Aí terminou, mas não entrou em atividade. Enfim, hoje está aí uma obra maravilhosa, com dificuldades financeiras, como sempre foi, infelizmente, mas tendo uma administração sempre muito coerente, com o pé no chão, para fazer aquilo que é melhor para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. A senhora vai responder isso depois do nosso fundo do baú. E assim começou a luta. Mas essa luta, até chegar no momento de começar a obra propriamente dita, foram 12 anos. Vocês fizeram um monte de festas, churrascos, bingos, foi feito um monte de coisa para começar a obra, não foi? Alguma coisa, mas a gente teve sempre muito apoio do governo. E naquele tempo o Dr. Zene também estava na área federal também. A comunidade sempre participou, ora mais, ora menos. Então, vinha gente de todas as regiões circunvizinhas, vinham para ser atendidos, principalmente na parte cirúrgica. Então, é por isso. Então, tornou-se necessário a construção de um hospital. Grande, né? De um grande maior, né? Com mais possibilidades de atendimento, melhores condições de trabalho, do que naquele tempo, o hospital existente naquele tempo. Defende-nos do inimigo e na hora da morte acolhe a nossa alma no paraíso.